Olha eles aí! Estamos pintando com mais uma edição do podcast A Mesa, para falar de todas essas questões que envolvem o futebol, o esporte, enfim. Mais especificamente com as questões do futebol nessa segunda-feira, que para muitos é uma segunda-feira de carnaval, para a gente nem tanto, né? Afinal de contas, estamos aqui trazendo para você informação, debate e tudo aquilo que envolve sempre o nosso podcast A Mesa, que tem, nesta segunda-feira, as presenças ilustres de PVC, Paulo Vinícius Coelho, e ele, sempre ele, o homem da última informação, André Hernan, sobre um ponto que é dos mais interessantes também nessa questão da união da categoria, né? E, infelizmente, a gente não tem exemplos, eu pelo menos não lembro aqui, PVC, que é bom de memória nesse sentido, Hernan, se você tiver também um exemplo aí, você fica à vontade. Mas eu não lembro de exemplo que possa ilustrar a questão da união da categoria jogadores, né, do futebol brasileiro. Mas ela pode se dar exatamente, né, nesse momento que é um momento chave para que as coisas mudem, definitivamente mudem. A gente viu o Bahia entrar em campo, até onde eu sei, existia uma certa ponderação, né, com relação à não realização do jogo, mas o Bahia decidiu, mesmo abalado psicologicamente, né, foi para campo e ganhou seu jogo. O Grêmio foi firme na decisão, através da figura do presidente, Romildo Bolzan Júnior, de não atuar no Beira-Rio. E aí me parece também um outro momento que impacta, né, PVC, nesse sentido. Ali se deu um recado de que as coisas não funcionam exatamente como a bandalheira quer, como esses pseudo-torcedores imaginam que as coisas funcionem. Porque se o cara vai lá, se dispõe a tocar pedra, enfim, agredir jogador, o Grêmio deu recado. Bom, a gente não vai jogar porque não tem segurança, ninguém é obrigado a isso, em virtude até do abalo psicológico do elenco, os outros lesionados, mas ali me pareceu também um recado muito claro de que sim, é possível reverter o quadro, ou pelo menos começar a querer reverter o quadro, PVC. Olha, quando eu falo de greve, eu falei sobre a possibilidade de greve. O Paulo César Vasconcelos, na quinta-feira, disse, como vários companheiros de outras emissoras disseram também na quinta noite, o Paulo César Vasconcelos disse na sexta que não tinha que ter jogo no Bahia e Sampaio Corrêa. Eu, no sábado, defendi a ideia da greve. Eu acho que a questão central, para mim, sempre foi a punição individual. Se a certeza da impunidade aumenta a vontade do criminoso. Ele está à vontade para cometer o crime. Acho que há uma diferença entre a postura dos dirigentes no Grenal e a postura dos dirigentes no Bahia e Sampaio Corrêa. E não é só a seriedade do Romildo Bolzan, que eu confio na seriedade dele, mas tem uma diferença. O Grêmio foi agredido pelo Internacional. O Grêmio foi agredido por torcedores do Internacional. E o Bahia foi agredido por torcedores do Bahia. O que faz com que o Bahia diga, vamos jogar mesmo assim. Porque o Bahia estava brigando entre aspas, com a sua própria torcida. E o Grêmio foi para um Grenal que tem sido um jogo repleto de hostilidades. 19 expulsões nos últimos 12 jogos, o que também é um ponto para a gente ponderar, que, de fato, a hostilidade dentro de campo pode servir para espalhar hostilidade para fora do campo. Acho que tudo foi muito mal conduzido no Grenal também, porque, a partir do momento em que houve agressão e o Grêmio disse que não jogaria, o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Roxmann, que estava em Caxias do Sul, tinha que avalizar a decisão e cancelar o jogo. Em vez de demorar 1h30 para sair do estádio Alfredo Jaconi, descer para o Beira-Rio, fazer uma reunião enquanto as duas torcidas estavam na arquibancada, quebrando cadeiras e atirando cadeiras umas às outras. Se você tivesse tomado a decisão mais rapidamente, não vai ter jogo, vai todo mundo embora, a polícia, a Brigada Militar, toma a decisão de como evacuar o estádio e evita novas confusões. Felizmente, a partir da agressão gravíssima contra o ônibus do Grêmio, na arquibancada houve briga, mas não houve morte. Mas podia ter sido mais grave. Então, assim, não adianta, a gente tá correndo atrás do rabo, como cantava o Cazuza, feito um cachorro otário. Porque tem que tomar decisão, e as decisões são duas: união dos jogadores e um novo plano de segurança. Eu não estou falando do plano de segurança dentro do estádio envolvendo torcedores. Neste caso, nós estamos falando sobre segurança no trabalho.
E eu lembro do episódio, eu lembro do episódio Boca e River, que eu vivi lá e cobri, né, com o Sport TV. A gente ficou 5 horas no ar, 5 horas e 25 minutos, quando teve a agressão com uma pedra, né, ao Pablo Pérez. E era uma final de campeonato, de Libertadores, só isso, entre Boca e River, uma das maiores rivalidades do mundo. E não tem ninguém preso. Você entra, entra no Google lá e digita lá Boca e River condenações, não tem, tá Mas todo mundo lá. Mas Como tem em Portugal. Em Portugal tem. O caso do Alcochete, o CT do Alcochete, que é o CT do Sporting, que fica na região metropolitana de Lisboa, quando houve a invasão do CT do Alcochete em 2016, lembra que os torcedores invadiram, e os adeptos invadiram e agrediram os jogadores, agrediram o Jorge Jesus, que era o técnico do Sporting na época. Isso foi em 2016. Em 2019, dos 44 indiciados, 37 estavam com prisão preventiva decretada. E esse retrato eu trago de 2019, porque em 2019, um adepto teve a punição revertida de prisão preventiva para prisão domiciliar. Então, ele estava preso também. De 44 indiciados, 38 estavam presos em Lisboa 3 anos depois da agressão, da tentativa de homicídio. A gente, nos anos 90, quando houve o massacre do Pacaembu, durante muito tempo se discutiu porque não tem legislação específica, e criou-se legislação específica. Mas, nesses casos todos, a parte já se ter criado uma legislação específica para o futebol é muito simples. É tentativa de homicídio. O que aconteceu em Porto Alegre foi tentativa de homicídio. O que aconteceu em Salvador foi tentativa de homicídio. Você identifica o criminoso e o processo tem que ser baseado em tentativa de homicídio. Não é lesão corporal grave, é tentativa de homicídio. Mais uma vez, então, obrigado, PVC, André Hernan, a todos que acompanharam mais esse capítulo, mais essa edição do podcast A Mesa. Para você continuar nos ouvindo, seja nessa edição ou nas demais, é só acessar ge.globo/amesa ou então o seu tocador de preferência dos seus podcasts.